Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, e exalta tu que és juiz da terra, e dá paga ao soberbo. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão nos seus todos que praticam a iniquidade? Tu reduzes a pedaço o teu povo, Senhor, e aflige a herança. Deus tem nos abençoado tremendamente. Davi, aqui no seu Salmo 94, ele está dizendo: até quando, meu Deus, proferirão e dirão coisas duras? Que Deus possa nos abençoar nessa hora negra, nessa hora escura, espiritualmente. Eu creio que Davi sempre falava inspirado pelo poder de Deus. Eu agradeço muito a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesse estúdio para gravar mais um programa Despertar com Jesus. Quero dizer aos nossos irmãos ouvintes de todo o planeta que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Na primeira vinda, Jesus teve um mensageiro, e na segunda vinda também ele teve um mensageiro, no espírito e virtude do profeta Elias. Que Deus possa nos abençoar nós grandemente nesta oportunidade. Quero mandar nosso abraço fraternal para todos nossos irmãos ali de Moçambique e ali também de Farroupilha, onde está o nosso precioso irmão Doraci Nascimento, né? Que Deus abençoe grandemente toda a nossa audiência. Nós nessa manhã iremos falar de um assunto muito sério que está acontecendo nos nossos dias, e eu creio que nós vamos ser muito abençoados por Deus. Vai ser no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, do verso 1 até o 5. Mas antes de nós lermos as escrituras, nós iremos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com o cantor Júnior, o hino intitulado O Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo dos outros deuses é bem diferente. Quando dele preciso, jamais me abandona, sempre está presente. O Deus que eu sirvo me livra dos laços e das armadilhas. O Deus que eu sirvo opera milagres e faz maravilhas. O Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Nem um só momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser servo dEle me orgulho tanto. É um privilégio servir esse Deus. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que operou no passado. Fez o sol parar, fez o mar se abrir com um simples cajado. Fez cair muralhas em meio à batalha, derrubou o gigante. E provou que me ama, me tirou da lama e me fez importante.
Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Muito bem, que Deus nos abençoe e nos unge com teu Espírito nessa hora. Aqui no capítulo 1 do profeta Isaías está escrito: a visão de Isaías, o filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias o Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei eu filhos e exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade e da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, venha me ajudar, Senhor. Eu sou muito indigno, mas o Senhor é digno de toda honra e glória. Eu espero que todos que irão ouvir essa live, essa mensagem, Pai, que eles possam compreender qual que é a sua perfeita vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos nessa oportunidade falar um pouquinho que o povo está pior do que os animais. O povo está pior do que os animais. Vocês podem ler lá no livro de Números, no capítulo 22, que ali fala de um profeta chamado Balaão. E esse homem, inclusive, ele profetizou até a vinda de Jesus. Você vê como é que é. Ele profetizou a vinda de Jesus. Mas ele, por causa do maldito dinheiro que Balaque, ali, vocês lêem lá, número 22, vocês vão encontrar toda a narrativa. Então, ali Deus falando para ele não ir. E ele disse que não ia. Aí quando Balaque lá, o rei Balaque, ofereceu um grande dinheiro, aí ele foi. Aí vocês vão encontrar que aquela jumenta, que ele arriou ela, né? Ele ia levando ele. Aí aquela jumenta no caminho, ela viu Deus. O profeta não via Deus e a jumenta via Deus. E ali então, aquela jumenta se esquivava e ele ali com as orraig, né, de couro, batia nela. E ela chegou a hora de se deitar. E ela até mesmo falou: quantas vezes eu te neguei? Eu nunca te neguei de levar para lugar nenhum. E mais naquela hora, ela viu que a espada estava para passar no pescoço daquele profeta. Mas que Deus tenha misericórdia, né, da raça humana. Que nem o profeta Isaías aqui está dizendo. O boi, ele conhece o seu possuidor. E o jumento, ele conhece a sua manjedoura do seu dono. Mas que Deus possa nos abençoar. O apóstolo São Paulo, ele aqui no livro de Atos 17, nós vamos encontrar uma passagem bastante tremenda, aqui onde Paulo, ele estava em Areópago, e ali acompanhava os judeus com Paulo, e eles foram lá para Antenas, e receberam lá, né, ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com Paulo, né, o mais rápido que possível. Atos 17, estou lendo a partir do verso 15. Então,
Enquanto Paulo esperava ali as antenas, o espírito de Paulo se comovia dentro dele mesmo, porque ele estava vendo que a cidade de Antenas estava entregue à idolatria, de sorte que lá disputava na sinagoga com os judeus, os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com Paulo, e uns dizia para o outro: o que quer dizer esse paroleiro, esse conversador? Outros diziam: não, parece que ele é um pregador de Deus estranho, porque ele anunciava a Jesus ressuscitado. E eles tomando e levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina que é essa? Eles estudavam ali as leis de Moisés, todos os pergaminhos falando de Cristo, desde Gênesis até ali no livro falando de Isaías, também falando da vida do Messias. E eles falavam assim: mas que doutrina é essa que ele fala? Porque coisas estranhas nos trazem aos nossos ouvidos, e queremos, pois, saber que vem ser isso, pois todos atenienses e estrangeiro, residente de nenhuma outra coisa ocupava, se não é dizer, ouvir alguma novidade. Então Paulo, no meio dos Areópagos, disse: varões atenienses, em tudo eu vos vejo supersticiosos, porque passando eu, vendo o vosso santuário, eu achei também um altar que estava escrito, olha só, hein? Lá em Antenas tinha lá santuário, que estava um altar que estava escrito: o Deus desconhecido. É esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, e que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Olha só que coisa tremenda, né? Eu estava vendo uma matéria de um grande líder. Ele tem igreja no Brasil, em outras partes do mundo, e, no entanto, ele estava falando uma coisa terrível. Ele falou assim, que ele tinha entregue a alma dele para Satanás. Uma grande igreja no Brasil e no mundo, ele disse que entregou a alma dele de corpo e alma para o diabo. Mas ele não entregou a alma dele para o diabo, é porque a alma dele nunca foi de Deus. Jesus chegou a dizer: tudo que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lanço fora. Como é que o diabo ia arrancar a alma desse líder das mãos de Jesus? Então ele nunca foi de Deus. Mas, irmãos, a coisa é muito terrível que nós estamos vendo. E dentro do tempo dessa pessoa, a gente vê lá escrito: só o Senhor é Deus. Interessante, né? Só o Senhor é Deus. Mas como é que estão vivendo uma vida dessa, falando que só o Senhor é Deus? Eles não conhecem o Deus. É o que Paulo chegou a dizer. Os deuses desconhecidos, que vocês não conhecem, vocês estão adorando. As igrejas estão cheias hoje de adoradores, mas não sabem o que estão adorando. Vocês sabem que a coisa mais terrível que tem é você não conhecer o que você está fazendo. Aqui, se você está passando por essa situação e Deus quer que você conheça Ele, então faça que nem o profeta Samuel.
Aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, vocês vão encontrar, para nós ganhar tempo assim, que no capítulo 3, a partir do verso 3 está escrito: e estando também o Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, né? Samuel era rapazinho novo, né? Aí de uns 8, 10 anos. E ele falou para Eli: eis-me aqui. E ele correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que você me chama? Mas Eli disse: eu não te chamei. Torna de te deitar. E ele foi e se deitou, né? Samuel foi e se deitou. E o Senhor o tornou a chamar outra vez Samuel e disse: Samuel, Samuel. E ele se levantou. E ele foi para Eli e disse: eis-me aqui, porque te me chamaste? Mas ele disse: eu nem te chamei, filho meu. Torna a te deitar. Porém, o Samuel ainda, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Eu também não conhecia Deus. Eu conheci o que era um baile, eu conheci o que era jogar bola, eu conheci o que era um mundo. Mas quando um dia Deus cruzou meu caminho, eu conheci, eu sei quem que é Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, é o nosso libertador. Você que talvez está preso aí numa denominação, está escravo no pecado, está escravo na jogatina, na bebedeira, nas drogas, sai fora, entrega a tua vida para Jesus Cristo. Que um dia desse, qualquer hora, ele vai aparecer nas nuvens, não para o mundo inteiro, mas ele vai vir buscar um povo especial e zeloso de boas obras, como disse o apóstolo São Paulo. Então, aqui nós vemos que o Samuel ainda, ele não conhecia, porque o Senhor não tinha manifestado a sua palavra. Eu quero dizer que coisa pior que tem do mundo é você não conhecer a Deus. Aqui no capítulo 2 de aos Coríntios, né? 2 Coríntios, vocês vão ver que... 2 Coríntios capítulo 4, vocês vão ver que coisa terrível é o diabo. O pior de tudo, às vezes a gente fala as coisas, não é assim com ira, não é com ódio, mas é despertar a humanidade da hora que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, o povo não conhece nem a Deus e nem conhece o diabo. Porque se conhecesse o diabo, se fugiria para longe dele, né? Aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, está escrito assim, ó: nos quais o Deus, só que é Deus minúsculo, tá? Não é Deus maiúsculo, não. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu quero dizer para os nossos ouvintes, porque se você não conhecer a Deus, você não sabe adorar Ele. Porque aqui no capítulo 4 de São João, vocês vão também encontrar aquela mulher samaritana, que ela foi ter com Jesus, né? Lá no poço de Jacó. E essa mulher, ela... Depois vocês podem ler toda a narrativa, né? Porque se eu for ler, demora muito, porque não me dá muito trabalho para me ler. Aqui, ó, a mulher samaritana, capítulo 4 de São João, tá? E ela foi ter com Jesus, e ali Jesus pediu água para ela, vocês vão poder ler tudo que vai ser melhor. E ela então, depois, ela falou para Jesus assim, no capítulo 4, verso 2: és tu maior que Jacó? Ela falando para Jesus: o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer mulher que beber dessa água tornará até sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais será sede, porque a água que eu der fará nele uma fonte de água que
chofar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, então me dá dessa água para que eu não volte mais e não venha ter sede. Aí vocês vão encontrar que aqui no capítulo 4, verso 21, disse Jesus: mulher, vamos voltar aqui no verso 20, os nossos pais, eles adoram nos montes, e vós dizeis que é em Jerusalém, e o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, você crê que vai chegar uma hora que não é nesse monte, não é em Jerusalém que adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque Ele procura, o Pai procura os tais que assim adoram. Você tem que adorar a Deus em Espírito e em verdade. Você sabe que aqui no capítulo 9 de Atos, vocês vão encontrar também uma passagem de um grande homem. Muitos pregadores pregam a respeito desse homem, Saulo. Atos capítulo 9, vocês vão encontrar a respeito desse homem, né? Saulo. E vocês veem aqui que Saulo, ele ficava ali aos pés do grande Gamaliel, e ele era um homem poliglota, falava várias línguas, ele tinha um conhecimento. Depois que Gamaliel morresse ou ele fosse destronado, quem certeza ocuparia o posto seria Saulo. Mas o que nós vemos aqui, Saulo, ele adorava um Deus que ele não sabia. Mas um dia ele pediu carta para Gamaliel para ir lá em Damasco. Veja bem, para ir lá em Damasco, porque lá tinha o povo de Deus, a igreja do Senhor estava lá. E ele pediu carta para ir lá perseguir aquele povo, prender, né? Até para prender ele tinha poder, trazer para Jerusalém e prender. Mas nós encontramos que quando ele ia descendo ali por volta do meio-dia, vocês lêem aqui Atos capítulo 9, que quando ele chegou perto de Damasco, ali que ele conheceu Deus. Viveu tantos anos estudando os farisaicos lá, a religião dos fariseus, e não conhecia Deus. Quantos estão hoje dentro dessas grandes denominações, espalhados por todo esse Brasil, e não conhecem a Deus? Conhece um templo, conhece um PhD, um LLD, mas não conhece o Senhor Jesus Cristo. E então, quando ele ia indo, descendo para Damasco, quando estava pertinho de Damasco, uma luz ali resplandeceu do céu, e ele caiu por terra. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, ô Saulo, por que é que você está me perseguindo, Saulo? Você não me conhece, Saulo. Você estuda a lei lá dos farisaicos, mas não me conhece, Saulo. Por que tu me persegue? Mas Saulo disse: mas quem que é, Senhor? Você veja bem, ele não conhecia o Senhor. Mas ele disse: mas quem que é, Senhor? E ele diz: eu sou a Jesus. Eu sou a Jesus, a quem você está me perseguindo. E duro para você recalcitrar é contra os aguilhões de Deus. E então ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, se queres que faça. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, levanta-te. Quantos pregadores renomados estão caídos? Tem
tem que se levantar. Então ele disse, levanta-te e vai lá na cidade, entra lá, e lá será dito o que é que você tem que fazer. Acontece que hoje, como está lá em São João 5,39, Jesus disse, examine as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Em São João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele falou, vai lá que convém o que fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo aquela voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, porque ficou cego, né? O evangelho hoje está cegando. 2 Coríntios capítulo 4. Esse evangelho está cegando a humanidade. Não enxerga o batismo verdadeiro, conforme está lá. Atos 2, 37, 38. Atos 8, 16. Atos 10, 48. Atos 19, verso 5. Atos 22, 16. Não enxerga, porque estão cegados. Não enxerga uma santa ceia correta com pão asmo, e o vinho não é um pão comprado na padaria, eu digo, não é um suco de uva não, porque o sangue de Jesus Cristo não é um suco de uva não, mas estão cegados. E então Saulo se levantou da terra e abrindo os olhos, não via mais ninguém, e ele esteve 3 dias sem ver, hein? 3 dias ficou cegado, sem ver, veja bem, que coisa terrível. E não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E ali em Damasco havia um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão, Ananias, e respondendo, Senhor, eis-me aqui. E disse, Senhor, levanta-te e vai à rua direita e pergunta lá na casa de Judas por um certo homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. O que está faltando hoje é que os membros não oram, pastor não ora, bispo não ora, apóstolo não ora. Só sabe correr atrás de dinheiro, né? E está escrito aqui, e lá tem um homem chamado Ananias, e respondendo ele, disse, e numa visão, ele viu que entrava o homem chamado Ananias, e pôs sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias para Deus, para o Senhor, Senhor, de muitos nós temos ouvido que este homem, né, Saulo, quantos mal ele tem feito os santos do Senhor. Veja bem, e aqui ele tem poder dos principais, do sacerdote, para prender todos quanto invocar o nome do Senhor. Veja bem, diz porém o Senhor, vai, falando para Ananias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Agora, quem é que está padecendo pelo nome do Senhor? Quem? É uma vergonha. Jesus Cristo chegou a dizer, lá em São Mateus, capítulo 6, diz, buscai o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje eu quero ver, alguém me mostra, dentro da Bíblia, aonde que tem uma igreja que está buscando o reino de Deus. Estão buscando avareza, estão buscando riqueza. Essa pessoa mesmo que eu citei,
que ele disse que entregou a alma dele para Satanás, que ele nunca entregou, sempre foi dele mesmo. Tem casa em Miami, é dono de banco, tem jatinho leste. Agora, eu pergunto, adianta você ter riqueza aqui? É porque eles lêem a Bíblia e são cegos. Jesus chegou a dizer, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico lá no reino do céu. Mas agora você vê aí os líderes religiosos, eles não querem saber de nada, eles querem saber de cada dia mais, angariar de riqueza e mais riqueza. Quero ter nome na sociedade. Eu quero saber de ter nome na sociedade. Eu quero saber de um dia, quando eu chegar naquela cidade chamada Jerusalém, a Nova Jerusalém, ali todos nós, conforme no livro de Apocalipse, nós vamos receber uma pedrinha branca e ali estará o meu nome. O que me interessa é o meu nome está escrito no livro do Cordeiro. Adianta ter glamour, ter status. E um dia a minha alma ir para o inferno. Vocês sabem que hoje em dia o que o diabo quer é que você fica cego. Aqui no livro, no capítulo 6 de Gênesis, vocês vão encontrar essa passagem que eu falo muito a respeito dessa passagem. Aqui quando Deus falou para o profeta Noé, você construa uma arca, Noé, porque eu estou arrependido demais. Eu estou arrependido de ter criado o homem. E eu acredito que Deus, ele olha para essa terra, ele vê a raça humana nas mesmas condições que esteve lá no mundo antediluviano. Ô evangelista, como é que você fala isso? Ué, Jesus chegou a dizer, esteve aqui na terra, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vida do Senhor. Agora veja bem, que lá o povo comia, o povo bebia, o povo casava, o povo dava-se em casamento, ninguém se importava com nada, com os avisos de Deus. Noé pregou 120 anos, Deus deu um grande tempo para o homem, mas o homem não quis se arrepender. Ali o povo fazia chacota, o povo fazia chacota da mensagem de Noé. Aquele velho tá louco da cabeça, tá construindo aquele barco lá. Aquilo ali só pode ser armada de louco mesmo. A verdade que nos diz o apóstolo São Paulo, o evangelho, a mensagem da cruz, é uma loucura para aqueles que perecem. E aquela mensagem de Noé era uma loucura mesmo. Aí acontecia, eles falavam, não, nós consultamos lá o nosso cientista, e na verdade era provado mesmo que não existia água lá para cima. Era provável que não existia água lá para cima. Mas o que acontece quando diz lá no livro de Isaías 43, verso 13, quando eu quero operar, quem que vai me pedir? Eu quero dizer uma coisa, meu querido ouvinte, você que está aí vivendo iludido numa religião, porque o meu pai, ele nasceu nessa religião, outra coisa que o mundo está cada dia mais perecendo, eu até estava pensando isso hoje, muitos falam assim, eu tenho vontade de seguir a Deus, mas você sabe, né, lá em casa, a minha mulher, ela não quer seguir eu, e eu estou pensando, eu não tenho condição de servir a Deus, porque a minha mulher, ela quer seguir o mundo, ela quer seguir outra religião, e assim é. Agora acontece, você troca a sua mulher por Deus, né? Mas no dia, desculpa a minha expressão grotesca, o dia que ela te der um chute no traseiro, aí você vai ficar sem a mulher e sem Deus. Mas sabe de uma coisa? Jesus chegou a dizer que quem não deixa pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim,
de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. A hora é negra, a hora é escura, Pai. O mundo está cada dia mais perdido na escuridão, acreditando que vão um dia morar no céu. Mas como é que pode, meu Deus? Esse mundo é perverso, na incredulidade. Como é que vai morar? O Senhor não vai vir buscar uma igreja mundana. O Senhor vai vir buscar um povo lavado e redimido pelo teu sangue. Peço que a tua misericórdia seja com ele. Abra os entendimentos deles, ó Pai, enquanto é tempo, em nome de Jesus Cristo. Os que estão enfermos sejam curados, os que estão oprimidos sejam libertos, aqueles que estão aí, ó Pai, angustiados, seja consolado. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo.